Boa noite, Luciana. Vamos aguardar uns minutinhos para que o pessoal adentre a live, né, para darmos início. Enquanto isso, boa noite, Júlia. Enquanto isso, preparem aí o copinho de água, né, caso tenha esquecido, para que seja fluidificado, né, pelos mentores maiores, a nosso benefício. É mais uma live da Tenda de Aruana, Novo Caminho. Vou colocando aqui o título de hoje. Então, esse é o título. Assunto de liberdade. Liberdade. O que é a liberdade? Vou aguardar mais uns minutinhos. Boa noite a quem está chegando agora. Que possamos aí aprender um pouquinho mais, estudar juntos, ter uma compreensão melhor de cada lição desse livro, que é muito salutar para cada um de nós, né? Para cada um de nossos espíritos. Hoje teríamos uma companheira conosco, mas ela está muito atarefada, não pôde estar junto de nós nessa live. Então, estaremos solo. E vamos, claro que orientados pelos espíritos amigos. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Já está na hora. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, suplicando as suas bênçãos para todos nós, nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, aqueles que nós convivemos no nosso dia a dia, aonde estivermos, com quem estivermos, para que todos sejamos abençoados pelas luzes do Pai Celestial. Que possamos sentir mais aliviados, mais leves, pelas emissões fluídicas dos nossos anjos da guarda, dos espíritos amigos, que nos preza, que nos auxilia e que muitas vezes está conosco em nosso dia a dia, nos amparando, nos protegendo.
Então, com aquela prece e luz, rogamos as bênçãos do alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos entregues às tentações do mundo, e livrai-nos de todo mal, de fazermos o mal. E que assim seja. Então vamos lá, gente. Uma aguinha para seja depositado pelos mentores um remedinho aí, né? Para cada um de nós, né? Mais paciência, mais resignação, mais serenidade aos nossos espíritos, né? Principalmente nesses momentos que estamos passando no nosso planeta, né? E de provas e expiações passará a ser de regeneração. Então muita coisa está sendo revirada. Justamente por isso que os aprendizados são muitos. Temos que aproveitar esses momentos, os nossos espíritos, e pedimos para isso. Ao reencarnar, quando estávamos lá na erraticidade, a gente pediu para estar aqui nesse momento, justamente para alguns resgates do nosso espírito, né? E vamos lá. Vamos dar início. Então, a lição número 16, assunto de liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de servidão. Paulo, Gálatas 5:1. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades, afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. É uma lição curtinha, mas nos traz grandes ensinamentos. Então vamos juntos. No livro Vinha de Luz, tem um parágrafo que diz assim: o homem gozará sempre da liberdade condicional, e dentro dela
pode alterar o curso da própria existência pelo bem ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. Está lá no livro Vinha de Luz, página 270. Então, o que vemos aqui é falar sobre a liberdade do nosso eu, dos nossos defeitos, nas nossas faltas de virtudes. Porque, como diz aqui, ele nos chamou o grupo que estava ali, né, os discípulos e demais participantes daquele trajeto em que ele foi chamando as pessoas para segui-lo. Ele não chamou ninguém para brigar com ninguém, com prefeitos, governadores e etc. Ele não mostrou nada para todos nós, né, que estamos aqui refletindo sobre isso, para ficar discutindo coisas exteriores. Ele nos chamou para a nossa razão interior, para o nosso eu. Esses dias mesmo, uma palestra que eu estava assistindo no centro, a palestrante disse assim, e é interessante isso mesmo, nós temos uma vida só. A gente ouve isso em qualquer lugar, né? Nós temos somente uma vida. Aí ela diz, e é verdade, espiritual, única, uma vida, mas várias reencarnações. Isso nos chamou a atenção porque é um termo que as pessoas usam, por exemplo, para ganhar dinheiro, né? Não, eu só tenho essa vida, eu tenho que ficar rico e agora. Senão, como é que eu vou fazer? Mas pensa só no momento material, nessa encarnação. E esquece que é só uma passagem essa encarnação. Então, há vários aprendizados, sim, né? Nós estamos aqui a defender isso ou aquilo, mas são vários aprendizados numa existência. Mas a vida é uma só, verdadeiramente, espiritual. Estamos aqui de passagem. Então, o Cristo, como diz aqui, trouxe para nós várias lições espirituais para burilar os nossos espíritos. E como diz aqui, Jesus unicamente obedeceu às leis divinas. Quantas vezes ele saiu, né, do meio do povo e foi para o campo, para as árvores, para meditar. Justamente para se recompor, muitas das vezes, porque aqueles grupos de pessoas, aqueles perseguidores, ou aqueles seguidores, né, que estavam ali, tinham muito problema. Tinha muito problema. Problema material e problema espiritual. Então, para ele cumprir fielmente o que aqui ele veio fazer, naquele período, ele tinha que se afastar. Ele tinha que ficar em silêncio consigo mesmo, refletindo e recebendo orientações, informações. Apesar de ele ser um espírito evoluidíssimo, né? Não dá nem para aquilatar o tamanho do seu espírito, dos seus conhecimentos,
adquiridos, não dá. Não vamos aqui querer mensurar isso. Mas ele tinha que se afastar para se refazer e trazer novos ensinamentos. Então ele tinha a liberdade total pelo seu conhecimento, sua bagagem espiritual. Mas ele obedecia quem? As leis divinas. Para o que aqui ele veio fazer. Então ele tinha pouco tempo, como diz aqui, né? Então fazendo o melhor da própria vida e do tempo que dispunha. Em benefício de quem? De todos nós. De todos nós. Aqueles que eu acompanhava ali, todos estavam ali gostando do que ele estava falando? Não. Muitos eram inimigos. Ficava ali à espreita. E fazer aquelas perguntas, né? Achando que, no jargão popular, perguntas cabulosas, né? Para ver se ele derrapava, né? Quantas perguntas foram feitas para ver se ele escorregava daquilo que ele estava pregando? Nenhuma. Ele não caiu em nenhuma. Quando me apresentaram a mulher lá, adúltera, né, digamos assim, ele julgou uma bomba, né, para aqueles irmãos que estavam ali a, a questioná-lo, né? A lei de Moisés determina isso. E você, o que pensa disso? Ele olhou para a turma que ali estava, né? Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. O que ele estava fazendo com isso? Deixando lá dentro da pessoa, dentro do consciente e do inconsciente do ser. Quer dizer, você que está com essa pedra na mão aí, que está fazendo esse julgamento, você acha que tem esse direito? E assim é na nossa vida. Estamos aqui querendo a nossa liberdade espiritual, mas essa liberdade, verdadeiramente, como já aprendemos aqui, né? Já lemos aqui do Vinha de Luz, estamos em liberdade condicional. Por quê? Porque o nosso espírito ainda está mais ou menos, né? Está na mediania, está cheio de problemas, cheio de defeitos, faltas de virtudes. E nessa liberdade condicional, né? Somos observados pelo Pai Celestial, por aqueles que são determinados a observar, né? Justamente para ver o progresso que a gente está tendo nesta existência e o que será preparado para a próxima. Então, hoje, estamos resgatando, né, coisas do passado e tentando melhorar o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso espírito, né? Melhorar a nossa vida espiritual. Mas, e se errar? De novo, de novo. É sobre isso. Essa liberdade condicional é para mensurar tudo aquilo que fizermos de certo ou de errado, e depois seremos chamados lá para os ajustes, né? Ó, na próxima, nós tivemos um orientador que, nos anos 80, né, digamos assim,
e falava muito bem sobre isso. Olha, cuidado o que você pede para a próxima encarnação. Não pede coisa muito difícil, não. Para que você sentir, nossa, eu erro demais nessa parte, eu deveria melhorar, né? Suponhamos aqui, se eu não tenho compaixão, né, com as pessoas, né? Foi assunto da lição anterior, da live anterior, né? Conquista da compaixão. Então, se eu não tenho compaixão com o meu semelhante, com o meu irmão, ou numa situação, né? Eu quero na próxima eu tenho que aprender sobre compaixão e eu quero uma prova difícil. Cuidado, não peça tanta dificuldade na próxima que não vai dar conta, não vai dar conta de quitar, digamos assim, e crescer nesse ponto. Vamos pedir mais coisas que você já sabe que dá conta, não é? Coisas muito difíceis, se tiver lá no livro, né, dos débitos que o nosso espírito já cometeu, né, analise bem. Não peça coisas assim. Eu quero vencer uma perna porque eu fiz isso e aquilo. Eu quero vencer um olho porque meu mau olho eu prejudiquei por causa disso. Eu quero vir sem a língua para não poder falar o tanto que eu já falei, né? Mal de alguém ou mal das pessoas. Não vamos assim. Não vamos para esse lado. Pé no chão, calma. Porque do lado de lá temos as pessoas, os amigos, os parentes, né? E quando chegarmos lá, se tivermos os méritos, né, adquiridos, eles vão nos ajudar para que não caiamos tanto no erro de pedir provas dificílimas, né? Então vamos devagar com isso aí. Então vamos lá. Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Olha que interessante. Se nós, aprisionados às coisas da matéria, de hoje, de ontem, não temos condições, equilíbrio dessa liberdade espiritual, estarmos presos às paixões aqui da Terra, é porque o nosso espírito ainda está caminhando a passos lentos. Devemos observar, tentar melhorar aquilo que já percebemos, né? Quando você olha no espelho, você fala assim, não, isso eu já melhorei, mas aquilo eu preciso melhorar. Tá, vamos, vamos devagar, vamos devagar. Não precisa ter pressa. Você vai angariar esses conhecimentos e melhorar nessas partes gradativamente. Então, como diz o Chico, se temos aí o nosso espírito já 9.000 anos, vamos ter mais 9, 10, sei lá quantos, né? Para burilar tudo aquilo que precisarmos para crescer o nosso espírito. Então vamos aprendendo, cultivando, trabalhando, organizando melhor a nossa vida para que nossas dívidas, né, sejam um pouco quitadas, né, dentro do possível, mas que tenhamos na próxima oportunidades de aquilo que já foi adquirido
libertarmos disso aí, desses débitos, né? Porque tudo aquilo que a pessoa aprende, espiritualmente falando, ela não esquece. E ela já não passa mais por aquelas dificuldades, porque já venceu. Ela está apta. Estando aptos, outras dificuldades surgirão, né? Como diz um palestrante, cada vez que a gente vence uma batalha, surge outra. Todos nós somos assim. Ninguém precisa pular da ponte, pular do prédio por causa disso. Porque venceu uma batalha, e essa batalha foi muito forte, foi muito difícil, vencida, creiam, vem outra. Mas o que nos ensina? O Evangelho, os Espíritos, as religiões em geral. Elas nos ensinam que nós tenhamos força. Virão as dificuldades, as provações? Sim, é cada um. Todo mundo é chamado para provar aquilo que já aprendeu. Então, se você está tendo uma dificuldade hoje sobre determinado ponto, esse ponto é importante para o seu espírito, para você vencer, para você adquirir as condições necessárias e vencer. Não mais será cobrado nesse ponto que você está passando hoje, nessa dificuldade, nessa doença, nessas preocupações, noites mal dormidas. Por quê? Ao pedir ao Pai, pela oração, o fortalecimento para vencer essa dificuldade que você está passando agora, Ele te dá. Através de quem? Dos espíritos amigos, do seu anjo da guarda, dos seus parentes. Sempre vem. É orar e vem. Não tem filho que peça ao pai que não é atendido. Vai tirar aquela dificuldade da nossa vida? Muitas vezes não pode. Muitas vezes não pode. Nós pedimos aquilo. É que tem o véu do esquecimento, e como a gente não lembra, a gente fica achando que não merecia aquela dificuldade, né? Aquela aprovação. Mas nós pedimos aquela aprovação. Então, vamos ter paciência, resignação, claro, orando, pedindo, né? Está no Evangelho. Pedis e obtereis. Então, vamos estar pedindo. Mas sempre força para resistir àquelas dificuldades. Voltando ao Cristo, imaginem quantos inimigos ele teve ali ao seu redor, quantos estavam influenciando que as pessoas não viam, turbas e turbas de espírito que não queria que ele ensinasse nada, que não progredisse, que mantivesse a terra, as pessoas aqui reencarnadas em absoluto erro espiritual. Ele veio justamente para libertar, para fazer o crescimento. Então, esses perseguidores também foram doutrinados. Quantos? Imaginem quantos. Naquela época já. E depois, né? E depois, 2000 e tantos anos depois, até hoje, nos trabalhos, né? Mediúnicos, temos irmãos nossos lá dizendo que estão perseguindo, que querem, não querem paz, quer guerra. Oh, já não venceu, não? Já não tá bom, não? Não, não tá bom. Está sempre querendo
ter dificuldades para amanhã ter que resgatar. Então, vamos agir de forma que a conscientização se faça presente em nossa vida e sempre observar aquilo que você é frágil. Nós todos temos defeitos, né? Ninguém pode atirar a primeira pedra. Então, dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Então, vamos lá. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Se você não fizer, se você não pegar, exercitar, você tem uma certa mediunidade, digamos, né? Mediunidade de incorporação, que é bastante comum. Só que você, eu não quero trabalhar nisso, não. Eu quero só psicografia, eu quero, né, outras mediunidades. Essa não. Sendo que essa é a mais fluente, que é a mais fácil, que é a que está à flor da pele, digamos assim, né? Mais desenvolvida dentro de você. Não está trabalhando, não está desempenhando. O que vai acontecer? Problema. Você cada vez mais vai ganhar dificuldades para o seu espírito no amanhã, para a sua vida. Por quê? Você não está dando oportunidade aos nossos irmãos que necessitam fazer o contato terra a terra, através da sua mediunidade, para que eles também progridam. Então não segure. Vá trabalhar, vá desempenhar. Não existe crescimento sem trabalho, sem desempenho, sem pôr a mão na charrua. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você não tiver contato com as pessoas, não tem como você nem ajudá-las, nem se ajudar. Então a mediunidade, ela está para nós como um remédio de uma doença que tivermos. Porque é através dessa mediunidade que nós vamos curando o nosso espírito, vai melhorando o nosso espírito, vai progredindo o nosso espírito e no futuro teremos outras oportunidades, mais brandas também, né? Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Então é isso. Tudo isso que nós dissemos, e cada um pôde assimilar sobre liberdade, né? Que se não observarmos esse progresso, então vamos esmiuçar isso aí. Se não observarmos o progresso para o nosso espírito, nós vamos voltar o nosso espírito nas dificuldades das paixões, ficaremos ligados às paixões do mundo material. Não estaremos espiritualizados para progredir nos nossos espíritos. Esses dias eu ouvi uma história, dois espíritos, eles já tinham cumprido todas as missões, eles eram já bastante evoluídos, ajudavam centenas de espíritos no mundo maior, e eles queriam progredir para uma esfera superior. Aí questionaram o mentor deles. Por que a gente não consegue? A gente já fez isso, já trabalhou nessa área, já fez isso, já fez aquilo.
já estavam reconhecidos, né, pelos, pelos superiores, né, coordenadores. Aí trouxeram lá um vídeo e mostraram que no ano 500 eles tinham cometido barbaridade e que não tinham ainda pago aquela dívida. Ah, é? Então nós queremos reencarnar. Eram dois espíritos, dois amigos. Nós queremos reencarnar para pagar esse débito aí. Então eles reencarnaram, tiveram que reencarnar, já estavam bastante evoluídos, tiveram que reencarnar, sofrer aquelas dificuldades que fizeram os outros sofrerem, os outros irmãos lá da época, para justamente passar para um nível superior no mundo maior. Então, pessoal, está vencendo aqui o nosso horário. Espero que tenham angariado alguma informação positiva, né, em favor dos seus conhecimentos já adquiridos. E que Deus nos abençoe em cada dia para que possamos ter momentos de reflexão na nossa vida, momentos de serenidade, discernimento, porque precisamos disso para crescermos espiritualmente. Então fiquem com Deus, fiquem na paz e que todos possamos ter uma boa noite física, uma boa noite espiritual. Boa noite.